reforçar a prevenção de incêndios no campo, o governo de Minas Gerais firmou um protocolo com intenções com o setor produtivo e com o Corpo de Bombeiros. Essa medida busca proteger a biodiversidade, reduzir os prejuízos ao agro e também preservar vidas, especialmente no maior período de seca do estado. Quem fala mais sobre essa iniciativa é a superintendente de Fomento Florestal, a Tayana Arriel. É a Arriel mesmo, Tayana? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, certinho, é isso mesmo. Obrigada pela disponibilidade. Explica pra gente, Tayana, como que vai funcionar então na prática, né, esse protocolo de intenções firmado entre o governo, o setor produtivo e também o Corpo de Bombeiros, né? O que muda no dia a dia nas propriedades rurais a partir desse acordo? Isso. Esse protocolo de intenções, ele é uma formalização da intenção dos setores, né? E quando eu falo setores do agronegócio mineiro, a gente está falando das maiores culturas agrícolas, como cana, soja, as florestas plantadas para fins produtivos de madeira, também milho, feijão e toda essa união das nossas culturas agrícolas contra os incêndios florestais que devastam as nossas lavouras é importante para formar uma rede de prevenção, primeiramente, né? E juntamente ao Corpo de Bombeiros, que é o nosso aliado aí quando ocorrem esses incêndios, a gente planejar antecipadamente estratégias de prevenção, estratégias de comunicação com esses produtores, conscientização do uso do fogo, que hoje é sabido que a gente não precisa mais utilizar o fogo nas nossas lavouras, porque existem outras tecnologias. E o governo de Minas, né, atuando com esse protagonismo, com essa governança de organizar os setores, né, que já sofrem nos períodos de estiagens, com as ocorrências desses incêndios, juntar a iniciativa pública, né, seja o Corpo de Bombeiros, outras entidades também, é importante por isso, para que se forme essa rede, para que se melhorem as condições que já tem uma dificuldade aí no período de estiagem, para diminuir os nossos números ano a ano, porque o impacto do incêndio ele é muito significativo e prevenir é muito mais barato do que o combate em si. E quais são as principais causas dos incêndios nas áreas rurais de Minas? E quais práticas o produtor pode adotar para ajudar a evitar, especialmente nesse período da seca? Aqui em Minas, nós temos uma diversidade de biomas, de solos e de regiões. A gente tem região, por exemplo, que agora está no período de estiagem, muita seca e com muitos incêndios, e tem algumas que estão com períodos chuvosos. Nessas que estão com períodos de seca, a gente continua com esse alerta, né, do fogo, por exemplo, quando é usado para queimar uma palhada, um resto de plantio, a gente pede para que esse tipo de prática seja evitado, porque muitas vezes ele pode fugir do controle, sendo que a queima ela é passível de ter uma autorização aqui dentro do estado. Então, o produtor que faz essa queima sem autorização, ele está cometendo um crime. A gente sabe, infelizmente, que mais de 99% dos incêndios são ocasionados por ação humana, muitas vezes descontrolada e muitas vezes na beira de estrada, né? O fogo acontece ali para uma limpeza e acaba que foge do controle, chega a propriedades rurais e ali não respeita a cerca, né? Ele chega dentro da propriedade, ele devasta as lavouras e chega até mesmo a prejudicar a saúde humana. Então a gente pede para esse olhar do produtor de não utilizar o fogo nesse momento. Existem técnicas mais avançadas, existem maquinários, né, que podem ser utilizados para a gente coibir nessa época de seca um desastre. E quando a gente fala sobre apoio, né, sobre ter a ajuda ali do governo, ter um incentivo ali, tem alguém para auxiliar esses produtores, para trazer uma orientação, um apoio técnico? Isso, é isso que a Secretaria de Estado de Agricultura de Minas Gerais está estruturando junto ao Corpo de Bombeiros. Hoje, a gente tem uma capilaridade muito grande através da Emater, que é a empresa de assistência técnica rural aqui de Minas Gerais, presente em mais de 820 municípios dos nossos 853. E essa conscientização é uma vertente dessa parceria. Então, a gente quer chegar nesses produtores com a conscientização e prevenção, mas também explicar para ele, e se o fogo acontecer, com quem que ele tem que contar, para quem que ele tem que pedir ajuda.
Então a gente tem essa capilaridade e o Corpo de Bombeiros está desenvolvendo algumas técnicas, né, utilizando tecnologias inclusive, para mapear essas áreas mais críticas que a gente vê a temperatura, o índice de chuvas, a gente faz ali umas camadas para ver a vulnerabilidade daquela região. E tendo esse estudo, fica mais fácil, por exemplo, de montar uma base de apoio extra, que é o que foi feito aqui em Minas Gerais neste mês, na região do Noroeste, que é uma região que é a região que mais pegou fogo nos últimos 5 anos no estado. Então foi instalada uma base específica para incêndios florestais na região, né, incêndios no meio rural, no geral, que dá esse suporte maior quando ocorre o incêndio. E além dos prejuízos ambientais, quais são os impactos econômicos desses incêndios para o agronegócio mineiro? Tem números que mostram quanto o agro perde com essas queimadas? Sim, nós temos levantamentos da Emater, que é essa empresa de extensão rural. Ela, por alto, calculou que no ano passado nós tivemos uma calamidade de incêndios no meio rural aqui, um período muito seco, com baixas chuvas e muito prolongado ali, que foi de agosto até começo de outubro. E a estimativa que do agro, né, pegando as principais culturas, como eu disse, florestas plantadas, café, né, que Minas Gerais é o maior produtor, milho, soja, feijão e outras culturas, a estimativa é que de perdas do ano passado foi em torno de R$ 1 bilhão. E o que isso afeta? Isso afeta, né, a nossa bioeconomia, a disponibilidade desses alimentos e desses insumos, então encarece para a população em geral depois de uns meses, porque teve esse déficit, né? E existe um custo muito alto de reparar aquele solo que foi queimado. Então tem que ter o replantio, algumas espécies precisam ser limpadas ali da área, então você vai ter que ter um custo com tecnologia, com pessoal, e isso impacta na economia de um estado que é muito agrícola, né? Que dos nossos 853 municípios, quase todos os municípios têm uma atividade agrícola estabelecida. E afeta também outras coisas, por exemplo, pode afetar a rede elétrica, faltar energia em alguns municípios, em algumas regiões, a própria saúde humana fica prejudicada. Então, é um desastre assim, multilateral, com multifacetas, que a gente quer tentar evitar ao máximo. E tem algum canal de denúncia e como o produtor deve agir ao identificar focos de incêndio ou riscos iminentes? Aqui em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros ele recebe essas denúncias e direciona, então a gente orienta que quando, né, ele veja alguma área queimada, algum infrator cometendo esse crime, se possível registre, ligue 193 e peça as instruções para que ele possa encaminhar de alguma forma esse material. É isso, Tayana. Algo mais para acrescentar, para aproveitar o espaço? A gente agradece o espaço, né, dizendo que esse passo que o Estado deu, juntando o setor produtivo, que já sofre, mas também tem ações preventivas. O Corpo de Bombeiros, né, que é o nosso grande aliado, amigo de todas as horas, solicitado sempre quando ocorrem esses incêndios, foi um passo primordial, né, um passo ali inicial para um projeto mais estruturado para o ano que vem, em que a gente vai ter uma identificação de como cada ator do agro, desses representantes de grandes culturas, podem atuar nessa rede, para que sempre o nosso objetivo seja reduzir o número dos incêndios e dessas catástrofes que acontecem, que tanto prejudicam a saúde humana, né, o nosso solo, o nosso meio ambiente e a nossa própria produção de alimentos, que é um item assim, muito importante aqui em Minas, né? A segurança agroalimentar. Isso, Tayana Riel. Obrigada pelas informações, assunto importante, viu? Até a próxima. Obrigada, bom dia.